Olá pessoal, estamos aqui de volta agora para a nossa continuação aqui. Vamos então hoje tentar definir o problema de pesquisa e também como que se elabora, o que, que vocês têm que prestar atenção na elaboração das hipóteses, ok? Preparados? Então vamos lá! Então, dando continuidade aqui ao nosso planejamento dessa revisão que nós vamos fazendo de metodologia, né? Hoje nós vamos falar então um pouquinho sobre o problema de pesquisa e as hipóteses. Vamos lá, então. Em termos de problema de pesquisa, então, basicamente, a sua contextualização, a sua apresentação, ela vai ser encerrada, né, com uma pergunta, né, uma dúvida que conduz à investigação. E essa pergunta, né, ou seja, não é simplesmente uma pergunta em si. A gente fala que perguntas são respondidas rapidamente. Um problema ele gera, né, um desconforto maior e ele deve então receber uma outra forma, né, de resolução. A gente vai ver um pouquinho mais à frente. Mas entendam que, efetivamente, apenas para expressar esse problema de pesquisa, ele tem que ser deveras claro e conciso, né? Basicamente, quando você escrever esse problema de pesquisa, né, você tem que tentar delimitar, determinar e circunscrever o que efetivamente você quer pesquisar. Pesquisadores experientes dizem, né, que quando um problema de pesquisa ele é bem expresso, bem colocado, metade da pesquisa já está pronta, né? Por isso é muito necessário, né, que deve ficar bem claro o que, né, efetivamente, o problema que você realmente quer pesquisar aí. Por isso que essas três palavrinhas aí estão descritas. Você tem que delimitar, ou seja, você estabelecer limites para aonde vai começar, onde vai terminar, o que você não vai fazer. Depois a gente vai ver, existe uma parte específica de que é delimitação para deixar ainda isso mais claro, né? Mas ao escrever o plano de pesquisa, é importantíssimo você já delimitar. Determinar, ou seja, exatamente o que você espera, aonde você espera chegar. E circunscrever é basicamente essa ideia de delimitação, é o que vai ser feito e o que não vai ser feito, né? Então, tem que ter uma profundidade e precisão correspondente efetivamente ao que você quer estabelecer na sua pesquisa, né? Quanto a simples pergunta, vamos falar assim, quando a gente fala assim, vamos fazer uma pergunta. Não é isso, porque uma simples pergunta pode ser respondida de forma bastante simples também. Agora, quando nós falamos de problema, né, ao contrário, né, ele é construído com cautela e vai oferecer a possibilidade de ser respondido com uma investigação metódica e sistemática, ou seja, um problema de pesquisa ele não é ou não implica em uma simples resposta sim ou não, né? Por isso que nós temos que ter muito cuidado quando elaboramos o problema de pesquisa, né? A problematização em si, né, ela deve ser formulada levando em consideração quatro elementos principais. Deve ser formulada como pergunta, né? Eu acho que isso já deve ter ficado claro. O problema deve ser claro e preciso. O problema deve ser empírico, ou seja, ele vai ser baseado ou deve ser resultado de experiência, ou seja, daquilo que você vai investigar realmente, né? E o problema deve ser delimitado a uma escala viável. Imaginem o seguinte: vocês têm um prazo determinado
consequentemente, existem recursos, tempos limitados e bastante escassos para vocês realizarem a pesquisa de vocês. Portanto, né, essa escala viável é fundamental ser muito bem vista, e aí que vocês devem pedir muita ajuda para o seu orientador, né? Ele, né, em conjunto com vocês, devem então estabelecer essa viabilidade por meio dessa pergunta, ou por meio do problema de pesquisa, né? Qual é o meu problema? Sobre quais aspectos eu devo investigar, né? Então, o problema de pesquisa, na verdade, é uma questão específica que você quer investigar dentro do seu tema, uma questão que pode e mereça ser investigada, né? Então, deve ficar claro, né, de forma muito importante para o pesquisador que a elaboração de uma problematização está vinculada à leitura, à delimitação anteriormente feita e ao panorama teórico prático da pesquisa em si. Vejam que se o tema, por exemplo, é logística, estou aqui dando um exemplo apenas, para desenvolver o seu TCC você tem que definir uma questão específica que você quer investigar dentro da logística, do tipo gestão de estoque, a competitividade, custos de transportes e assim por diante, né? Então vejam que quando você vai elaborar efetivamente um programa de pesquisa, tem que ficar muito claro, principalmente um aspecto, são as variáveis que você vai trabalhar, que você terá que trabalhar, né? E aqui, por exemplo, a gente pode fazer o seguinte, olha só, um exemplo aqui, ó. Ainda no tema logística, vamos imaginar que você queira investigar a reposição de estoque. Então, você deve tentar fazer as relações de duas ou mais variáveis aí. No caso, reposição de estoque é uma das variáveis. Mas sobre qual aspecto você quer analisar a reposição de estoque? Aí você pode, então, tentar verificar, por exemplo, uma variável de custo de armazenamento, né, dos produtos em si. Fazendo uma relação entre essas duas variáveis, um possível problema de pesquisa poderia ser assim, ó, qual é o impacto de uma política de reposição de estoque sobre os custos de armazenagem? Vejo que eu então agora estou fazendo uma correlação entre duas ou mais variáveis. Então, um programa de pesquisa geralmente faz essas correlações. E é muito importante que você faça e estabeleça essas variáveis, porque elas serão fundamentais para justamente você verificar se você conseguiu êxito, atingiu os objetivos. Alguns outros exemplos aqui, ó. Qual o impacto da medicina preventiva sobre a redução de uma determinada doença em uma região ou faixa etária ou grupo social? Vejo que eu posso então estabelecer mais de duas variáveis, né, na correlação, né? Quanto mais variáveis, mais precisa será, mais focada será a minha investigação. Qual o impacto de um determinado ordenamento jurídico sobre um determinado grupo social, né? Então é uma outra forma de fazer, e assim por diante. Há de se ficar claro, né, que quanto mais objetivo, mais focado for o seu programa de pesquisa, melhor e mais focada será o processo como um todo. Algumas expressões que vão ajudar a clarificar e iniciar os programas de pesquisas podem ser essas aqui, ó. Até que ponto, né? Então, começar a frase, né, do programa de pesquisa com até que ponto, ou em quais circunstâncias, em que medida, né? Isso vai facilitar, principalmente, estabelecer as relações entre as variáveis. O que você deve evitar, né? Iniciar um programa de pesquisa com como, por quê, quando e o que. Por quê? Eles ficam muito abrangentes e possivelmente você não terá tempo nem fôlego suficiente para
efetivamente responder um problema de pesquisa, né, do tipo como, né, ou quando, ou o que, são muito abrangentes e genéricos, né? Então tente, por favor, estabelecer um programa de pesquisa o mais focado possível. E depois que você estabeleceu o seu programa de pesquisa, né, e as coisas não acontecem assim, eu estabeleci um problema, agora vão surgir as hipóteses. Não, as coisas surgem de maneira, às vezes, assíncrona, né? Ou seja, sem dependência de um ou de outra variável aqui. Você pode, por exemplo, ter já as respostas e simplesmente tentar encontrar a solução, ou pelo menos o problema que vai gerar essa possível solução, né? Ou essa possível resposta. Às vezes você só tem uma ideia de possível resposta, e é geralmente isso que a gente entende como hipótese. É uma resposta provisória ou uma ideia pré-estabelecida apresentada como a solução do problema a ser investigado. Então vejam que uma vez que você determina, né, estabelece um programa de pesquisa, por meio de leituras, por meio da sua experiência de vida, por meio de sua experiência profissional, você deve ter uma ideia de como esse problema possa ser respondido, né? Então vejam que a hipótese é uma afirmação ou uma negação do problema. E efetivamente essa ideia, né, essa afirmação, a hipótese em si, ela será confirmada ou refutada quando da conclusão do processo de investigação, né? Então, ao longo do processo de investigação, você então pode confirmar ou refutar aquelas ideias. E entendo que uma hipótese, né, ela contém então previsões sobre o que deverá acontecer em determinadas condições. Se efetivamente, vamos imaginar, você agora como cientista, né, ou seja, você como investigador, é, ao fazer as suas experiências, ao proceder às suas experiências, e as experiências podem ser um questionamento, né, um questionário, pode ser uma experiência de laboratório, pode ser o desenvolvimento de um software e assim por diante. Se você obtiver os resultados que foram efetivamente previstos pela hipótese, ou seja, se os resultados obtidos confirmarem, né, aquelas hipóteses, então elas serão aceitas como válidas. Mas existem também os casos onde você faz os experimentos e aquelas hipóteses iniciais indicam um comportamento falso, ou seja, aquela hipótese inicial seria falsa, né? Então, o que se deve fazer? Ou essa falsidade, vamos falar assim, da hipótese, ela se transforma numa nova hipótese, ou seja, a não confirmação daquela hipótese pode ser então uma nova hipótese, ou então você deve buscar uma nova hipótese para tentar responder o problema inicialmente estabelecido, né? Então, o ponto central, tanto no problema de pesquisa quanto nas hipóteses, são as variáveis de análise, né? E isso deve ficar muito bem claro. Voltando, né, resgatando aquele problema de pesquisa, no caso de logística, né, que era qual o impacto de uma política de reposição de estoques sobre custos de armazenagem. Hipóteses possíveis são muitas aqui. Algumas aqui, ó, a redução dos custos de armazenagem em tantos por cento, a melhoria do processo de gestão dos custos de armazenagem, e aí um indicador aí mais qualitativo, ou seja, as possibilidades são muitas aqui. E aí, efetivamente, ao longo do processo, você deve, então, por meio das variáveis de análise, fazer, então, a validação dessas hipóteses e, consequentemente, a validação e a resposta ao problema de pesquisa, né? A sua
ao problema inicialmente traçado, ok? Então é isso, né? Na próximo encontro a gente vai falar um pouquinho então sobre justificativa e objetivos, ok? Obrigado, pessoal. Então essa foi nosso terceiro encontro aqui, a definição do problema de pesquisa e a definição das hipóteses. Vejo vocês na próxima. Abraço, tchau!